Meu irmão, quando surge o Alviverde, eu surjo aqui para comentar o que o Mancini falou a respeito da Crefisa sendo comprando, na verdade, né, o Vasco da Gama. Essa questão aí, será que vai acontecer ou não vai? E outra coisa importante, o Abel Ferreira também, essa polêmica aí do Abel Ferreira com o Al-Sadd, essa carta aí, esse carta-contrato assinado pelo Abel Ferreira aí, que está repercutindo porque eles foram à FIFA querendo aí 5 milhões aí porque ele assinou e não foi para lá treinar, porque foi convencido pela sua família a ficar no Palmeiras aqui no Brasil. Olha só o que o Mancini falou, claro. Antes, aproveita o embalo para dar o seu like aqui no vídeo e também se inscreva aqui no canal do Verdão, tá? Se inscreva aqui no nosso canal, o canal do Verdão, que a gente está sempre trazendo os vídeos do Palmeiras para você. O Abel Ferreira teria assinado um pré-contrato lá com o Al-Sadd, mas depois renovou com o Palmeiras. Agora o Al-Sadd bateu lá na FIFA e falou, bom, como é que é? Os caras tinham pré-contrato comigo, eu quero a minha parte. E o Palmeiras e o treinador estão se preparando para pagar essa multa que possivelmente o Palmeiras possa ter que pagar. Não, calma lá. Calma lá. Não Calma. Vamos lá. Não é pré-contrato, tá? Pré-contrato assina um jogador. É uma carta de intenções. Então, o que é uma carta de intenções? É verdade, tá? É verdade. Existe um processo lá na FIFA, aberto pelo Al-Sadd, onde consta uma carta de intenções assinada pelo Abel Ferreira, senão a FIFA não teria aberto um processo. Entendeu? Se eu chegar na delegacia e falar, o Vessa me dá 10 chicotadas todo dia no programa. Eu falei, sim, mas mostra o corpinho. Tem que provar. Aí sim, você faz um BO e abre. Então, isso nem preciso ver o documento para saber que os caras lá não iam abrir, tá? O valor oferecido ao Abel, staff e auxiliares mas muito maior a 5 milhões e meio de multa que pede o Al-Sadd. O Al-Sadd está pedindo esse valor indenizatório que é correspondente à multa que ele, Al-Sadd, teria que pagar para tirar o Abel do Palmeiras, porque o Abel tinha contrato com o Palmeiras até dezembro deste ano. Ainda tem, só que o contrato foi prorrogado em janeiro para dezembro de 25. Então, o que cabe a gente entender e saber? O Abel, ano passado, estava irritado, lembra? Nas coletivas, o time foi eliminado da Libertadores e estava longe do Botafogo a pagar, né? Ele foi a Portugal, voltou de Portugal. Nas férias, ele foi ao Catar conhecer a estrutura do time. E ali, já quando foi visitar o clube lá, já havia decidido permanecer no Palmeiras. Quais os motivos que levaram ele a permanecer no Palmeiras? Primeiro, como eu sempre disse aqui, a família dele. Então, alguém disse a ele assim, olha, se você quiser voltar para Portugal, nós vamos com você. Agora, para o Catar, eu não vou tirar as crianças da escola novamente. Conversaram, as crianças querem ficar, a esposa dele quer ficar. Isso pesou na decisão dele não ir. O que é fundamental saber? O Palmeiras participou disso desde o início? Isso eu não consegui apurar. O que eu soube é que o Palmeiras, imediatamente, quando chegou a notificação, foi comunicado. Agora, Palmeiras, sabia? Isso tem alguma relação com a renovação para 2025? Isso pode virar uma moeda de troca em apoio ao Abel para 27, porque a senhora presidente do Palmeiras vai fazer o que for possível para estender o contrato do Abel até o fim do próximo mandato dela. Então tem muita coisa implicada nesses 60 dias aí, de outubro a dezembro, que a gente não tem esclarecimento. Espera-se que ele, Abel, fale sobre isso quinta-feira, na coletiva, no pós-jogo. Então, existe também a perspectiva do Abel ser inocentado. Por quê? Você, Tirone, me contrata para trabalhar lá no canal de vocês. Você vai me prometer lá nesta carta de intenções. Falar, Tirone, eu preciso de 3 meses, quando for janeiro eu assumo lá. Você me promete. Será o que foi prometido para o Abel? 10 camelos, 3 eunucos, bolas de futebol. O cara chega lá, tem 2 camelos, o terceiro está sem dente
o eunuco não é eunuco e não tem bola de futebol. O cara fala, nessas condições eu não vou. E aí a gente vai discutir o contrato lá e essa multa. Entendeu? Isso pode, como a gente não tem clareza, como este documento assinado, a gente não tem o teor dele, normalmente se tem documento desse, é uma carta de compromisso estipulado um dinheiro caso uma das partes não cumpra até assinar o contrato. Entendeu? Só que você pode, na sua defesa, alegar que aquilo que foi prometido a você não era bem a mesma coisa quando ele foi lá visitar o clube e tal. Então, o Abel não foi condenado. Existe o processo. Agora, o que me cabe entender e saber, quando ele recebeu a proposta, ele disse ao Palmeiras, olha, eu tenho isso aqui na mão, eu vou assinar e eu vou embora em dezembro. E aí a Leila passou então a agir para demovê-lo dessa ideia. É isso, só isso. O resto, cara, para mim tem pouca importância. O que me cabe, e aí eu acho que seria muito ruim para ele, é que ele tenha feito isso sem comunicar o Palmeiras, como qualquer relação profissional. Você vai lá, eu vou lá conversar com a XYZ e tal, vou lá, converso uma vez, duas, três, quatro. Quando eu chego perto, antes de assinar, eu venho aqui, digo a vocês, chamo o Denis, falo, gente, olha, eu tenho isso aqui, eu tô pensando em ir. Deve de Londres. Sabe? Tá mais pra revista do Mastrello. Meu nome é Horse. Entendeu? Então, assim, tá aqui, ó. Isso eu acho que tudo pelo que ele representa. Eu vou contar uma passagem só bem breve do que o Abel representa para a torcida do Palmeiras. A minha mãe, Dona Maria do Carmo, tem 85 anos. Há 4, ela teve o diagnóstico de Alzheimer. E neste período, a doença, ela avança muito rápido. Tem pouquíssima medicação, tem uma ou outra medicação para tentar diminuir o avanço da doença. E eu optei, como vocês sabem, o ano passado eu estava naquela vibe de viajar bastante, eu falei, eu vou parar um pouco, porque minha mãe tá apagando. Então ela me vê, ela me confunde com meu pai às vezes, com meu tio, irmão do meu pai. Mas no fundo, depois ela lembra que sou eu, né? Ela é minha vizinha de porta. Eu moro aqui no 114, ela mora no 113. Toda vez que eu vou ver jogo do Palmeiras com ela, ela fica ali, ela pega uns papelzinhos que ela fica recortando, ela fica ali assim com o papelzinho dela. E eu vou para fazer companhia, assisto o jogo, que é por obrigação profissional. E quando aparece o Abel, ela fala assim, olha o Abel, como ele é lindo, hein, filho? É de praxe. Então ela é capaz de esquecer quem eu sou, mas o Abel ela não esquece, cara. Então é em nome desta Maria e de outras milhares de Marias que o Abel poderia sim virar público e dizer, eu errei, eu quis ir, eu tava puto, não deu pra ir, me arrependi, minha mulher me deu uma chinelada. Cara, é do jogo, sabe? É do jogo completamente. E se o Palmeiras sabia disso, tá tudo certo. Ponto, acabou. Não queria ir, decidi não ir. O Palmeiras engata uma reação, termina campeão brasileiro, não quer ir mais. Tem direito, ele não tem que morrer abraçado em clube nenhum, né? Mas, cara, acho assim, nesse ponto, em relação às outras milhares de Marias que fazem parte da torcida do Palmeiras, seria legal, pelo que ele representa, e é só isso, ele é o maior e melhor técnico da história, representa o período mais vitorioso da história do Palmeiras, pode pegar desde 1914, é inacreditável, são 14 títulos em 9 anos, desses 14 ele colocou 10, a mão em 10, a gente vai lembrar desse período daqui 10 anos, e vai falar, a era Abel foi bacana, né? Olha, o time lá ganhou. O Palmeiras está tendo enormes vantagens de tê-lo no time. Jogadores negociados acima da multa, prêmios, títulos, cara, uma série de vantagens, inclusive dentro do centro de treinamento, que ele é um cara muito exigente, ele exige troca de tecnologia, avanços na área de tecnologia para melhorar o desempenho em campo. Isso tudo
Não é questão de ser ingrato. Ele tem direito de ir embora a hora que ele quiser. Tá? Só se eu não, mas como jornalista seria importante que ele falasse, olha, eu recebi uma proposta X milhões, agora ontem eu, alertado por um advogado do direito esportivo, falou, olha, dificilmente o Abel e o Palmeiras vão falar sobre isso, porque seria como gerar um problema a mais para ele, né? Enquanto a que isso faz corre... exato. Enquanto está correndo em processo, então eu vou entender se quinta-feira ele falou, olha, isso aí é um processo, os advogados estão cuidando disso, eu não posso falar, mas quando acabar eu vou falar. Ponto. Vai estar lá, não vai falar? Oi? Vai estar lá na quinta. Eu vou estar lá na quinta. E a gente não tem acesso ao documento, mas normalmente, para o torcedor entender, a demanda é Al-Sadd, Abel e coloca o clube como coautor. Eu sei disso porque o Corinthians recentemente com o Jô foi isso. Era o Nagoya versus o Jô e o Corinthians como coautor porque ele recebeu o jogador. Certo. E aí sobrou, obviamente, pro Corinthians pagar. Alguém acha que jogador paga alguma coisa? Nunca paga essas multas aí, multado. Eu sempre vou desconfiar delas. A questão Corinthians teve que pagar 18 milhões pro Nagoya. Por que os advogados acham que a coautoria não cabe? Porque o Palmeiras tinha contrato vigente com ele. Uhum. Entendeu? Sabe? O Al-Sadd também foi atrás de um técnico com contrato. Então beleza, você acha que eu te devo 5,5? Então me paga a multa dele, 5,5 menos 5,5, 0-0, vai cuidar da sua vida. E a relação Palmeiras e Al-Sadd não é boa. O Giovani foi negociado, teve uma contusão grave de joelho, os caras deram um trabalhão pra pagar. Entendeu? Na estreia, então, assim, ele cruzado, na estreia. Exato, na estreia. Tá? Então assim, cara, tá tudo aí. Pra mim, o que eu penso a respeito do tema tá posto. E é isso aí. Bom, o nó aí, o não revelado ainda se, quando o Abel assinou, ele avisou, e se o Palmeiras sabia disso. E o desdobramento talvez seja o Palmeiras se acertar lá com o Abel, pagar e vida que segue, mas esses caras vão ter que alguma hora falar sobre esse assunto, né? Embora o Massa tenha alertado, né? Quando tem esse tipo de processo, talvez a instrução jurídica do departamento jurídico, tanto para a Leila quanto para o Abel, seja, por enquanto, não se manifestar, né? É isso. Então, é bem possível que isso aconteça na quinta-feira. Ele vai ser perguntado? Vai, evidentemente. E acho que só uma questão, né? Porque a gente falou um pouco sobre isso ontem. Teve o caso do Gabigol da camisa, o caso do Cássio lá atrás. Muitas vezes, quando se levanta uma situação envolvendo um clube de futebol, a primeira reação da comunidade é execrar a informação. Sim. Não, vocês estão inventando, então... bater no carteiro. Estão com inveja, estão com inveja. Meu Deus! Acho que é boa expressão, bater no carteiro. E acho que o nosso papel é bom as pessoas entenderem. Mesmo tendo nossos clubes envolvidos, levantar as lebres que têm acontecido, que estão lá. Que estão muitas vezes blindadas, porque hoje é muito difícil você ir, de novo nesse caso, esse caso aconteceu, o caso do Cássio, o caso do Gabigol, outros casos que a gente tem visto. A primeira reação das comunidades foi execrar a informação como se ela fosse uma fake news e tudo mais. Pois aliás, é um bom ponto. O meu timão onde trabalha é o Rodrigo Bessoni, que é um especialista em Corinthians. Bom ponto. E é muito combativo. Está o tempo todo ali, botando o dedo na ferida. E assim que tem que ser. Jornalismo é assim, gente. Se vocês gostam do influencer, que acha que é tudo legal, não tem problema. Mas o jornalismo é assim. As pessoas falam muito isso. Poxa, não precisava de vocês aí para fazer programa no YouTube, ou você, no meu caso. É que a gente tem um programa toda segunda-feira à noite que tem um torcedor, mais 2 jornalistas, um que faz assessoria de imprensa e outro que é o Soler, que é nosso companheiro aqui do Grupo Bandeirantes. Então, o programa ele expressa muito bem a alma do palmeirense, o cara que não tem compromisso nenhum com o jornalismo. Entendeu? O cara fala, dane-se, assinou aí, acabou, dá mais 10 anos pra ele, acabou. Isso existe, mas não é porque se está olhando para o clube que a gente ama, que a gente não vai exercer a nossa profissão. Claro, até porque na hora que der M,
Você vai recorrer a gente. Não vai recorrer ao que legal, olha aqui, né? Por exemplo, eu estou falando desde sábado que a Crefisa não vai comprar a SAF do Vasco. Por quê? Não é que não negociaram, conversaram, tudo bem, vem aqui, olha lá, seu Lamarca, aquele jeitão dele, né? Tuf. Vamos lá, vem aqui, como é que vai ser, tal, quanto custa e tal. Só que quando a notícia estoura na sexta, toda a administração, gente, vocês sabem disso, tem gente muito competente e tem gente que tá ali porque, né? Tá ali porque o cara sei lá, tá lá, cuida do bom, da bote, não sei o quê. O clube de 1000 funcionários só tem competentes, pessoas boas. Tem de todo jeito. Eu fiquei, sincero, é a primeira vez que eu vejo isso, desde que a Leila Pereira pisou o pé no Palmeiras. Foi a primeira vez que eu vi pessoas importantes na gestão que eventualmente podem fazer críticas a presidente, concordo com isso, não concordo com aquilo, mas o todo vale a pena seguir, que ameaçaram largar a gestão. Claramente, falar, se o Palmeiras, a Crefisa, a Crefipar, o Lamáquia, comprar o Vasco, vô do Lamáquia, o sobrinho do Lamáquia, a tia do Lamáquia comprarem o Vasco, qualquer um deles, essas pessoas não foram poucas, tá? Mais de 7 disseram: eu entrego meu cargo, saio, muito obrigado e vou cuidar da minha vida, certo? Então isso rolou sábado, domingo, né? Ontem, e hoje chega a notícia. Conflito de interesse? Sim, porque não faz o menor sentido. Ela tem direito, a empresa tem direito de fazer o que quiser, mas aí ela teria que não se candidatar a uma reeleição. Certo. E ela não quer, ela quer ser reeleita e vai ser reeleita. E se ela comprasse a SAF do Vasco, ela seria reeleita, porque não são essas pessoas que elegem ela. Sim. É o cara lá, se o cara tá nadando, viu uma barata, não voto mais na Leila. Se tiver tudo legalzinho, belezinho, o filho dele tá no judô, a comida é legal, é barata, dá pra comer, é esses caras que vão eleger, entendeu? Como qualquer outro clube social. Agora, o apoio dela de gente boa, gente importante, gente competente, que a ajuda a manter esse Palmeiras que tem defeitos, mas que é mais blindado, que anda. Essas pessoas ficaram e disseram isso a ela, o que é muito importante. Disseram isso a ela: você tem todo o direito de fazer o que você quiser, tá tudo certo, mas eu entrego aqui a minha caneca e vou cuidar da minha vida. Ponto. Então, hoje o PVC inclusive está dando a informação, não é minha, é do Paulo Vinícius Coelho, que a SAF, o Pedrinho, o 777 já estão sabendo que a Crefisa não vai comprar a SAF. Hoje, que dia é hoje, por favor, Tiras? 21 de maio. 21 de maio. Aliás, aniversário do meu irmão Fernando, parabéns, querido. São Paulino como alguns de vocês. Então, hoje, amanhã o casal senta lá, reúne, não quero mais ser presidente, vamos comprar a SAF, vamos... Hoje, tá bom? Essas duas coisas aí, do Abel e essa aí da Crefisa, essa aí, vamos combinar, né? Se o Lamáquia lá, a Leila, eles dão esse passo e não pega mal, talvez eles fossem adiante. Fora que teve gente que falou assim, isso não, aí eles recuaram. A gente viu bastante isso em governos recentes, inteiro, né? Mas vamos ver até onde eu consigo ir com esse negócio. Se ninguém falar nada, vai. Né? Acho que me parece... Olha, eu vou ler uma mensagem para vocês que eu recebi hoje de manhã. A fonte não me autoriza, não vou dizer quem é, mas vamos lá. Vai dizendo, não vai dizer, só vai ler. Eu vou ler, eu não vou falar quem é. Aproveitar enquanto o Massa procura, só adendo no que o Tironi falou, que é importante. O Massa, aliás, deu um exemplo perfeito, né? Chega a conta de cartão de crédito alta e você vai bater no carteiro. Não, a culpa não é do carteiro que só levou a conta, a culpa é sua. E a outra coisa é que a imprensa de Minas, por exemplo, hoje ela faz uma meia-culpa
do que aconteceu com o Cruzeiro. Exatamente. Hoje eles falam lá, a gente errou. Só porrada em quem falava, ó, isso aqui tá errado, E aí, vai dar e problema. a do Cruzeiro ceguinha, a imprensa toda de Minas deixando o Cruzeiro. O Corinthians vendeu o Rodriguinho por 2 milhões de euros. Eles compraram o Rodriguinho do Egito, 6 de euros. Tô dando exemplo, 3 vezes mais, 4 anos mais velho. Isso. Umas loucuras que eles estavam fazendo. Então, e a imprensa de Minas em silêncio, não falava nada, não cobrava. E quando perceberam, a parede estava eles a 100 km por hora, com a 100 metros da parede, quando o carro bateu. Então, nessa hora, falar antes, cobrar antes é muito melhor do que deixar tudo estourar lá na frente. É o seguinte, a resposta é a seguinte: oi, tudo bem, cara? Beleza, massa? Minha convicção sobre o tema Crefisa e 777 subiu para 500%. Eles não vão comprar a SAF. Perfeito. Então, você tem uma ideia de como é o nosso trabalho? O nosso trabalho não é eu chegar, tomar 2 cafés, almoçar uma vez, sentar aqui e olhar, brigar com o Arnaldo de vez em quando, conversar com o Vessa, agradecer o Tirone por tudo, dar beijo no Raí, que é meu amigo, como se fosse meu irmão. A gente tem um trabalho todo. Sem dúvida. E um respeito a você e um cuidado a você. Errar, eu já errei milhões de vezes. Pode ser que aconteça amanhã, mas hoje não vai rolar. E aí? Você não tem problema com a Abel ter assinado o contrato, certo? Mas se a Crefisa comprasse o Vasco, não vai acontecer, não vai rolar, né? Parece que o negócio não rolou. Mas você tem alguma coisa contra a Crefisa comprar algum time do futebol brasileiro? Especialmente o Vasco? Comprar o time? Comprar a SAF? E se a Leila resolver patrocinar o Vasco da Gama, já que ela já anunciou que outros patrocinadores estão de olho no master da camisa do Palmeiras, é muito provável que ela vai sair, o patrocínio dela vai sair do Palmeiras. Será que ela vai patrocinar o Vasco? Eu acredito que sim. Até porque ela tem uma amizade com o Pedrinho, que assumiu a presidência do Vasco, que também jogou no Verdão, diga-se de passagem. Jogou muito bem, né? Era um dos craques do futebol brasileiro. Jogou muito mesmo aí, né? Então deixa o seu like, se inscreva no canal. Eu quero ver a sua opinião, coloque aí nos comentários, tá? Não vamos esquecer não, viu, gente? Se eu esquecer alguma coisa aqui, vocês me lembram aí que de vez em quando as coisas fogem do meu controle aqui, fogem do meu radar aqui. Até o próximo, avante palestra!